Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Vini Casagrande. Vídeo, é claro, com informações do Mengão, que está vivendo uma fase muito boa dentro e fora de campo, indo ao mercado, fazendo contratações de peso que chamam a atenção e assustando muita gente, tá? Tem muita gente desesperada, mas no vídeo de agora a gente vai trazer uma notícia ruim envolvendo o Bruno Henrique. Site Metrópolis trouxe uma informação extremamente importante em relação ao atacante, ainda naquele caso fora das quatro linhas, envolvendo manipulação, acusação de manipulação de partida, e o assunto é sério. Só o título: Bruno Henrique vira réu por estelionato e manipulação de partida. A gente vai falar sobre isso. Vamos trazer também informações sobre Lucas Paquetá, a imprensa inglesa cravando que ele será inocentado, enfim, não será condenado por conta daquelas acusações também envolvendo manipulação de partida lá na Inglaterra. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo com geral. E óbvio, não deixe de hypar o vídeo, isso é importante. Solta o hype aí e vamos ajudar o canal. Quero te atualizar agora sobre Lucas Paquetá. Já são três fontes diferentes assegurando que o meio atacante, ex-Flamengo, será absolvido das acusações de manipulação de resultados. Você vai lembrar que ele foi julgado pela Federação Inglesa, correndo o risco de ser banido do futebol. Tudo por causa de uma suspeita de que ele tomou 4 cartões amarelos para favorecer apostadores. Esse julgamento lá na Federação Inglesa já acabou e o resultado deve ser divulgado na próxima semana. E 3 fontes diferentes asseguram que o atleta brasileiro será absolvido. O primeiro a falar sobre o tema foi Kate Winnes, que foi CEO do Everton e do Aston Villa. Ele disse que consultou fontes dele e era capaz de garantir que o Paquetá não seria punido. Nessa sexta-feira, o jornal The Times e a famosa BBC, uma das maiores emissoras do mundo, também cravaram que o Paquetá será absolvido, inocentado dessas acusações, em resultado provavelmente anunciado nos primeiros dias da próxima semana. Notícia super importante pro Paquetá, mas também pro Flamengo. Já havia contado para vocês sobre o interesse rubro-negro em repatriar o jogador. Paquetá, que perdeu espaço e moral no West Ham, chegou a ser colocado numa lista de jogadores negociáveis no fim da temporada passada. Valor de mercado do Paquetá hoje, 28 milhões de euros. Muito menos do que os 80 milhões de euros que quase serviram para negociá-lo com o Manchester City. Por conta exatamente dessas investigações, o City desistiu da compra do jogador. O contrato do Paquetá com o West Ham se encerra em junho de 2027. O Paquetá já disse a pessoas próximas que adoraria voltar ao Flamengo nesse momento. Bora falar agora sobre Gabriel Jesus, informação importante. Uma fonte rubro-negra, a mesma que me cravou algum tempo atrás sobre as contratações do lateral Danilo e do meio-campista Jorginho, assegura que Gabriel Jesus faz parte dos planos do Flamengo e que já existiram rodadas de negociação e conversas entre Flamengo e Arsenal e Flamengo e Gabriel Jesus. Não se trata de uma operação fácil. A ideia do Fly era contratar o jogador por empréstimo com obrigação de compra. Simultaneamente a essa informação, li que nos portais ingleses que o Arsenal cogita negociar o Gabriel Jesus. O André Berta, que é o diretor esportivo do clube, avalia negociar o atacante brasileiro de 28 anos de idade, que na temporada passada foi bem abaixo do que se imaginava. Foram só 27 partidas, sendo 13 como titular, 14 como reserva. Gabriel Jesus marcou 7 gols e deu 2 assistências. O ex-atacante do Palmeiras e da seleção brasileira agrada, encanta o técnico Felipe Luiz, que entende que o Gabriel Jesus tem todas as características que ele busca num centroavante. Algo diferente em relação ao Pedro, jogador mais estático, sem tanta mobilidade e que não é capaz de agredir e marcar pressão no momento sem bola. Diante desse cenário, dá para dizer que o Flamengo tenta a contratação do Gabriel Jesus, mas repito, não se trata de um negócio simples. O Gabriel Jesus hoje está avaliado em 32 milhões de euros. Detalhe importante, o maior valor de mercado do Gabriel Jesus na carreira dele foi de 80 milhões de euros. Se o Flamengo conseguisse contratá-lo, estaria fechando com o jogador no seu momento de baixa.
contrato do Gabriel Jesus com o Arsenal só se encerra em junho de 2027 e em vários momentos da carreira ele já declarou que se fosse para voltar para o futebol brasileiro, daria preferência ao Palmeiras. O grande ponto é que o Verdão não precisa de centroavante nesse momento. Acaba de fazer o maior investimento da sua história, 25 milhões de euros, na contratação do Vitor Roque, jogador com as mesmas características do Gabriel Jesus. Verdão que ainda tem Flaco Lopes à disposição para disputar a posição com o Vitor Roque. Diante disso, sem o Palmeiras como concorrente, o Flamengo imagina ser capaz de avançar nos próximos dias em relação a Gabriel Jesus. A busca por um centroavante é real. Nessa sexta-feira, inclusive, surgiu a notícia sobre o interesse rubro-negro na contratação de Beltrán, centroavante argentino formado no River Plate e que pertence à Fiorentina, operação que poderia girar na casa dos 15 milhões de euros. O Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro nesse domingo, né? Lembrando que o De La Cruz não estará à disposição. Ele já não estaria à disposição, mas ele foi liberado para poder viajar e passar o final de semana com a família lá no Uruguai, depois de tudo que aconteceu nos últimos dias com esse jogador. Porém, Felipe Luiz pode ter 2 reforços caseiros aí, Gonzalo Plata e Alan. No treino desse sábado, eu estou gravando esse vídeo aqui sexta-feira à noite, 9h03 da noite, tá? E então, no treino desse sábado, Felipe Luiz vai bater o martelo, mas a chance é grande desses 2 jogadores ficarem à disposição contra o Atlético Mineiro. O Alan, ótima notícia, jogador que vinha atuando bem. Gonzalo Plata, jogador extremamente importante, e ele tem boas recordações diante do Atlético Mineiro. Ele que marcou aquele golaço lá na casa do Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil. A ver como é que vai ser essa situação e a gente vai trazendo atualizações aqui no canal Vene Casagrande. Por falar nisso, galera, a gente criticou bastante aqui o José Boto pela demora nas contratações, por tentar trazer um jogador totalmente desconhecido, o Mickey Johnston, mas agora o trabalho dele precisa ser reconhecido e elogiado. Trouxe Jorginho, entre aspas, de graça, já para a Copa do Mundo de Clubes. Trouxe o Saúl espanhol, entre aspas, de graça. Quando eu falo entre aspas de graça, porque teve que negociar salário e luvas, tanto o Jorginho quanto o Saúl. Mas o Flamengo não pagou pela transferência, assim como aconteceu com o Danilo, por exemplo, ainda no primeiro semestre. Samuel Lino, uma baita contratação, gente. O José Boto tirou um jogador do Atlético de Madrid, um jogador que tem potencial para continuar na Europa, em outros clubes europeus que iriam, inclusive, e ele conseguiu contratar o Samuel Lino. Emerson Royal, considero também uma boa contratação, jogador de 26 anos, estava a caminho do futebol turco. José Boto foi e contratou. Carrascal, embora seja uma demora absurda para contratar, mostrou convicção, está indo até o fim, vai trazer o jogador. E ainda vendeu o Wesley por um valor maravilhoso, gente. 25 milhões de euros fixo, mais 5 em metas. Se bate as metas aí, 30 milhões de euros. E tem um detalhe que não pode passar batido. Todas as negociações sem viajar, sem a tal da Eurotrip, aquela fanfarronice toda que eu considerava uma fanfarronice danada. Certa vez foram tentar buscar o Jorge Jesus, apareceu, enfim, na câmera lá no estádio. Negócio, eu não gostava muito daquilo, não. Então o José Boto agora merece os elogios. Pessoal, vamos falar do Paquetá agora, porque a imprensa inglesa está noticiando aí que o Paquetá não será condenado, enfim, vai passar ileso nessas acusações de manipulação que ele sofreu lá na Inglaterra. E eu estou vendo muito torcedor do Flamengo comemorando, entre aspas. É óbvio que tem que comemorar, sobretudo o lado humano, né? Porque se ficou comprovado que ele é inocente, pô, eu particularmente não ia ficar só comemorando se eu fosse o Lucas Paquetá, não. Cara, eu ia tentar ver isso aí, porque a imagem dele ficou muito danificada. Ele deixou de ir para o Manchester City na ocasião, jogar com o Pep Guardiola. Enfim, tomara que ele seja inocente mesmo, é para isso que eu torço. Mas o torcedor do Flamengo está fazendo hashtag se ele for inocente. Aí é a opinião, tá? Eu não consigo imaginar o West Ham liberando o Lucas Paquetá, ainda mais agora, ele sendo inocente, não liberou antes, com a possibilidade de ser condenado. E outra, ainda não é oficial, isso precisa ser dito. É a imprensa inglesa noticiando que ele não será punido, tá? Ainda não é oficial, pelo menos até a gravação desse vídeo. A qualquer momento o resultado pode sair. Espero que ele seja inocente. Mas ele sendo inocente, isso não quer dizer que as chances de ele vir para o Flamengo aumentam. Eu não consigo imaginar o West Ham liberando esse jogador para o Flamengo, um jogador
de muita qualidade, super valorizado. Eles investiram muito alto. Ah, o Flamengo pode fazer uma proposta. Também não acredito no Flamengo fazendo uma proposta que possa balançar o West Ham, mas isso é minha visão. Porém, vale a resenha. É óbvio que eu queria o Lucas Paquetá e entro na onda da hashtag aí, Lucas Paquetá no Mengão. Para mim seria maravilhoso. Torço para o Flamengo, sou fãzaço do futebol do Paquetá, seria ótimo, mas, enfim, acho bem difícil. Para finalizar nosso vídeo, galera, o site Metrópolis trouxe aí a informação. Bruno Henrique vira réu por estelionato e manipulação de partida. O jogador do Flamengo responderá por 3 crimes. O atacante foi denunciado pelo Ministério Público e agora passa a responder criminalmente. A 7ª Vara Criminal de Brasília aceitou a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios nesta sexta-feira e tornou réu o atacante do Flamengo, Bruno Henrique, por manipulação de resultado após ele ter recebido um cartão amarelo para favorecer apostadores em uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro 2023. Com isso, o atleta passa a responder criminalmente pelos crimes de manipulação de resultado esportivo, estelionato consumado em coautoria e tentativa de estelionato em coautoria 2 vezes. A pena máxima pode chegar a 17 anos. O caso foi revelado em primeira mão pelo Metrópolis. Está aí a informação. Eu vou repetir o que eu falei sobre o Paquetá, gente. Torço muito, de verdade, para que ele seja inocente, porque o Bruno Henrique, para mim, é o ídolo da história do Flamengo. Sou fãzaço da pessoa Bruno Henrique. Nunca tive contato com ele, vou ser sincero. Nunca falei com ele, mas sou fã da pessoa Bruno Henrique, a forma como ele é, a forma como ele trata, a forma como ele lida com a instituição Flamengo. Sou fãzaço dele. Espero que ele seja inocente. De verdade, vou torcer para isso. Mas é óbvio que a justiça vai apurar da melhor maneira possível. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal. Tamo junto e fui!